desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia. A última semana de Israel. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. A internet está divulgando reportagens sobre as guarnições de Israel para a chegada do Messias. Na verdade, a chegada do falso Messias, o Anticristo. No fim do cativeiro babilônico, Deus deu a Daniel a visão das 70 semanas para a restauração espiritual do povo de Israel. Isto é, semanas de 7 anos cada, totalizando 490 anos. Do fim do cativeiro babilônico até a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, cumpriram-se 69 semanas, ou seja, 483 anos. Entre a 69ª semana até a 70ª, o calendário para Israel estabeleceu uma pausa por tratar-se do período da Igreja de Cristo, que começou no ano 33, a qual irá até ao arrebatamento na véspera do início do império do falso Messias, o Anticristo. Tempo em que Israel cumprirá seus últimos 7 anos antes da vinda de Cristo para as nações. Como a Igreja de Cristo havia ocupado espaço na história no ano 33, no ano 70 da era cristã, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo e expulsou os judeus para as nações. Deus permitiu tudo isso porque os membros da Igreja de Cristo tornaram-se os templos do Espírito Santo e por isso não havia mais necessidade do templo em Jerusalém. Quanto à expulsão dos judeus para as nações, foi propósito de Deus para expandir a salvação aos gentios, isto é, aos não-judeus. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 32. A origem do Anticristo. Daniel 9, 26 diz que o falso Messias virá de Roma, isto é, do mesmo povo que invadiu Jerusalém no ano 70, destruindo o templo e expulsando os judeus para as nações. Daniel 9, 27 fala do falso Messias fazendo um pacto de paz por 7 anos, restabelecendo todo o sistema de culto do Velho Testamento. Porém, no meio do período, 3 anos e meio, quebrará o pacto de paz, estabelecendo a grande tribulação, a qual terá duração durante os 3 últimos anos e meio, encerrando-se com a vinda de Cristo para as nações. Daniel 9, 27 deixa transparecer a existência de 2 líderes durante os 7 anos. O falso Messias, estabelecendo a paz temporária, e o assolador, estabelecendo a grande tribulação. Apocalipse capítulo 13 fala de 2 bestas. Bestas é o termo usado para descrever a crueldade dos poderes contra o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a primeira besta dando poderes à segunda. O texto bíblico nos mostra a primeira besta estabelecendo meios de massacre, perseguição e morte ao povo de Deus. Foi permitido a primeira besta fazer guerras aos santos em todo o mundo e vencê-los. Apocalipse capítulo 13,
versículo 7. Conforme o texto bíblico, a primeira besta foi o sistema religioso que criou a chamada a Santa Inquisição para matar todos aqueles que não quisessem aderir ao seu sistema. A segunda besta receberá da primeira todo o poder para perseguir e matar a todos os que não adorarem a sua imagem. Apocalipse 13:15. Além do mais, para não deixar ninguém escapar ao seu comando, estabelecerá a marca na testa ou na mão direita para impedir a compra até mesmo de alimentos. Apocalipse 13, versículo 16. A profecia de Daniel 9:26 diz que o primeiro líder virá de Roma com a aparência do Messias Jesus Cristo, onde se refere ao príncipe que virá. Daniel 9:26. Daniel 9:27 diz que o segundo líder virá como assolador, quebrando o pacto de paz, matando a quem não aderir aos seus caprichos. Hoje podemos ver tanta arrogância, prepotência e matança de cristãos no sistema islamita. Diante dos fatos, é provável que o líder monstruoso, assolador, virá do islamismo. Atualmente, há um pacto entre o Vaticano e o islamismo. Creio tratar-se do cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos 41 e 42, prevendo a união entre o ferro e o barro. Aquilo que o Vaticano, em financiamentos a terrorismos e matanças de cristãos no passado, o islamismo está fazendo hoje. Até que fatos novos apareçam, com base nas profecias bíblicas, continuamos deduzindo que a primeira besta é uma referência ao clero romano e a segunda besta trata-se do islamismo. Conforme vivemos hoje o cumprimento das profecias de Mateus 24, versículos 29 a 35, onde registrou Jesus prevendo a sua vinda no tempo da última geração de Israel, que começou em maio de 1948, quando em maio de 2018 completará 70 anos. Jesus disse que não passará esta geração sem que tudo relacionado à sua vinda aconteça. Mateus 24, 34. Estamos muito próximos do encontro com Jesus nos ares e próximos do governo do Anticristo. Estamos preparados para subir com Cristo? Vem teu